Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20, a importância da lei, ainda no Sermão da Montanha. Aqui Jesus está fazendo o famoso Sermão da Montanha, né? E no vídeo anterior a gente viu o começo do sermão. Aqui nessa Bíblia, o sermão foi dividido por assuntos, eu achei bem legal. A gente vai ficar um tempo no sermão ainda, porém a gente trata assunto por assunto, acho mais inteligente. No primeiro foram as bem-aventuranças, ou as bênçãos, né? Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então lá a gente viu que existem recompensas, algumas na terra, algumas no céu, para quem faz coisas ou tolera coisas, situações difíceis, por amor ao nome de Jesus. Aqui a gente vai ver sobre a lei. Já falei aqui em outros vídeos, lei com L maiúsculo é a lei de Deus, ou seja, a lei dada a Moisés. Lei com letra minúscula é a lei dos homens, correto? Se você chegou nesse vídeo agora, você não conhecia o canal, eu vou deixar uma sugestão. Eu sugiro que você vá lá no canal, na aba Playlists. Ali você vai encontrar playlists dos livros da Bíblia inteiros, todos os que eu já tenho gravados aqui. E eu sugiro que você estude o livro da Bíblia do começo ao fim. Escolha um livro, pega lá do capítulo 1 e estuda aqui junto comigo o capítulo inteiro. Estudar a Bíblia por textos soltos é muito perigoso e pode te dar uma interpretação equivocada de textos fora de contexto. Então, sempre que você quiser estudar um livro da Bíblia, estude-o inteiro, tá? Se não tiver aqui no canal, estuda aí por conta própria, procura outro, né? Certamente alguém aqui no YouTube já gravou sobre esse assunto. Mas sempre estude o livro todo. Continuando, vamos à leitura. Então, versículo 17 do capítulo 5. Não cuideis que vim destruir a lei, ou seja, não pensem que eu vim destruir a lei. Aqui escreveram com minúscula, mas é um erro da editora mesmo, tá? É L maiúsculo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, tudo aquilo que veio antes de mim, né? Antes de Jesus. Todos os profetas, a gente tem vários profetas na Bíblia. Nada daquilo ele veio anular. Olha que interessante, aqui a gente já mata um monte de coisa. O que tem de pastor dessas igrejas que tem a porta bem larga, né, bem fácil de passar, falando que a graça anula a lei, aqui Jesus está dizendo e comprovando que essas pessoas ensinam errado. A graça não faz as coisas mais fáceis, pelo contrário, né, a graça torna as coisas mais difíceis de serem cumpridas pela nossa força, porém, por causa da graça, a gente consegue. A lei, até o tempo de Jesus, ela podia ser cumprida na força do braço do homem, porque não existia, o Espírito Santo não estava livre, né, no meio do homem como ele está hoje após Jesus. Então, a lei de Moisés, ela podia ser cumprida totalmente pela razão e pela força do braço. Quando Jesus vem, e a gente vai ver isso mais pra frente, que ele fala sobre os 10 mandamentos e que aí passam a ser 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ali, quando Jesus vai desenrolar, a gente vê que a porta fica mais estreita. E por que fica mais estreita? Porque a partir da vinda de Jesus, só é possível cumprir a lei debaixo da graça, debaixo do Espírito Santo. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas entendem que se tem graça, eu posso fazer o que eu quiser porque tem graça. Porém, por causa da graça, a lei fica mais difícil, tá? Então, olha aqui o que ele está dizendo. Vamos voltar a frase toda. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular nada. Nem a lei de Moisés, nem tudo que os profetas exortaram o povo. Não vim abolir, mas cumprir. Isso aqui é muito importante, tá? Ele não veio
destruir nada, ele veio fazer. Tanto que Jesus cumpriu todas as leis de Moisés. Circuncisão, os anos, as ofertas, o imposto, tudo. Tudo que tinha que ser feito, Jesus fez. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, ou seja, até que o mundo acabe, até que venha a segunda vinda de Jesus, né? Nenhum jota ou tio se omitirá da lei. Aqui em outras traduções diz ponto ou traço, outras dizem ponto ou vírgula. O que essa expressão quer dizer é que nada do que está na lei, nem um pontinho, nem uma vírgula, nem um acento será omitido. Se está na lei, até que a terra passe, ou seja, até o último dia da humanidade, a lei é válida, certo? Sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, ou seja, violar é um erro. Passar para frente, ensinar aos homens é um erro muito mais grave, que é o que a gente tem visto muitos pastores, muitas celebridades gospel fazendo, né? Alargando a porta para o povo passar. Quem fizer isso será chamado o menor no reino dos céus. Vai para o céu, mas vai ser pequeno. Lembra que eu falei, acho que foi no vídeo passado, alguns vídeos anteriores eu falei sobre o galardão, né? Que ninguém sabe o que é, mas a gente sabe que é uma premiação que vai ter no céu. Ou seja, não tem socialismo no céu, né? Deus reina, somos súditos, somos adoradores, e cada um será recompensado lá com o galardão, que a gente não sabe o que é, por tudo que construiu aqui. Então lá vai existir diferenciação. A questão é que não vai existir mais o diabo para semear intriga, inveja. Se tiver alguém que brilha mais que você lá, você não vai ter inveja dessa pessoa, porque o mal não estará lá, né? Mas vai existir um sistema de recompensa. Então ele tá dizendo aqui que quem ensinar isso aqui na Terra, olha que interessante, não perde a salvação, mas vai ser pequeno no céu. E se Jesus está falando isso, é porque ser pequeno lá não deve ser tão interessante, né? A gente quer ser grande. Jesus está dando a entender aqui que é importante ser grande. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, quem ensinar o povo direito terá reconhecimento por isso. Eu estava pensando hoje cedo até, quando eu preparava o café da manhã, uma frase que eu ouvi uma vez e que tem feito muito sentido. A mim não importa ser famosa e conhecida na terra. A mim importa ser conhecida no céu. É isso que a gente tem que buscar, né? Num mundo de cliques e likes e seguidores e que todo mundo quer ser famoso, conhecido, reconhecido. O nosso foco tem que estar em ser grande no céu e não na terra, porque é lá que a gente vai passar a eternidade. Aqui a gente vai ficar só, com muita sorte, uns 80 anos. 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, os escribas e os fariseus eram os hipócritas, né? Entendiam da lei, mas não cumpriam a lei. Ou seja, se você não for mais justo do que esses caras aqui, que entendem de lei, mas sobrecarregam o povo, né? Tem um texto em que Jesus fala isso para eles. Vocês criam leis tão difíceis de serem seguidas que nem vocês conseguem segui-las. Então, se a nossa justiça não for maior que a desses homens, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a gente não for mais justo que o hipócrita, aqui ele tá falando de religioso, tá, gente? Aqui Jesus não está falando de incrédulo, de pecador, ele está falando de quem conhece a palavra. Se você não buscar a justiça de Deus acima desses daqui, ó, desses que ensinam as coisas erradas, né, aqui, ó, e assim ensinar aos homens, e aqui os escribas, ele está falando disso.
Se a gente não for mais justo que esses homens, de modo nenhum, de maneira nenhuma, nem suplicando, nem implorando, essa pessoa vai entrar no céu. Eu acho interessante que as pessoas falam muito de Jesus sobre amor, perdão, redenção, e claro, Jesus é tudo isso. E se a gente não tiver essa consciência, a gente não consegue entregar a vida nas mãos dele. Mas, principalmente em Mateus, eu acho, mas nos 4 evangelhos, Jesus fala muito mais sobre juízo do que sobre salvação. E as pessoas fingem que isso não existe, né? Porque não dá ibope, não enche igreja, não traz muito dízimo. Então, que a gente tenha esse foco, que a gente entenda que essa história de que o Antigo Testamento nada mais lá vale porque Jesus veio e anulou tudo. O próprio Jesus disse, não vim abolir, mas vim cumprir. Eu gosto de usar esse livro para estudo. Quem é raiz aqui, quem é mais antigo, já deve estar careca de saber. É o comentário bíblico do Matthew Henry. Matthew Henry é um teólogo do século, nunca sei, 18, acho. E é bem simples, bem fácil de entender esse comentário bíblico dele, gosto muito. O da editora Pencal, tem um de outra editora, que é grandão, assim, vem tudo num livro só. A editora Pencal fez por livro da Bíblia, então, se você for comprar tudo, talvez fique mais caro, mas se você quiser comprar aos pouquinhos, assim, ó, né, você tá estudando Mateus, vai comprando de um em um, fica mais barato. Então, eles fizeram assim, dividido. Tudo que eu uso aqui no vídeo, a Bíblia que eu uso, o material de apoio, eu deixo aqui na descrição do vídeo e no comentário o link para compra, tá? Então, se você quiser saber onde encontrar, eu já facilito a vida de vocês, que sempre tem gente que me pergunta. Então, nesse comentário bíblico aqui, ele fez uma observação interessante. Como ela é curtinha, eu vou ler junto com vocês. Eu gosto muito de ver o ponto de vista, né, de outros teólogos. Olha só. Que ninguém suponha que Cristo permite a seu povo brincar com quaisquer mandamentos. É isso aqui. Não vem achando que a lei foi destruída, os mandamentos seguem, né? Da lei divina de Deus. Nenhum pecador participa da justiça justificadora de Cristo até que se arrependa de malfeitos. Ou seja, sem arrependimento não existe vida com Deus. A misericórdia revelada no Evangelho leva o crente a uma autoaversão ainda mais profunda. Ou seja, a graça, que ele está dizendo aqui, a graça e a misericórdia, se você é verdadeiramente alcançado por ela não vai te fazer mais pecador, como tem acontecido, né? As pessoas rolando na lama, falando, não, mas é a graça. Se você é atingido pela graça verdadeiramente, você vai ter aversão ao pecado. O derramar de graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando superabunda a graça da vida de um pecador, ele tem aversão ao pecado. A lei é a regra do dever cristão, certo? Lei é a regra para nós. Ainda mais profunda. A lei é a regra do dever cristão, tá vendo? A lei tem que ser regra pra gente. E ele se deleita nisso, a gente tem que ter prazer em cumprir a lei de Deus. Se um homem fingindo ser discípulo de Cristo encoraja-se em desobedecer de qualquer forma a santa lei de Deus ou ensina os outros a fazerem o mesmo, seja qual for sua posição ou reputação entre os homens, ele não pode ser um verdadeiro discípulo. Então, quem ensina a supergraça não conhece a Cristo, não é discípulo de Cristo. Então, é uma maneira aqui de você identificar um falso profeta, uma das, tá? A justiça de Cristo, imputada a nós somente pela fé, é necessária para todo aquele que entra no reino da graça ou da glória. Mas a criação de um novo coração para a santidade produz uma mudança completa no temperamento e na conduta do homem. Então, Matthew Henry está falando o que eu tinha falado, porém com palavras muito melhores, né? Porque Matthew Henry é muito bom nisso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a lição que fica para nós no dia de hoje é que se você caiu nesse engodo da hipergraça, se você está ou estava em uma igreja que te ensinava isso, que pode pecar à vontade, que Deus está ocupado demais para se preocupar com o seu pecado. Esses dias eu vi um cara que se auto-intitula pastor falando isso no Instagram. Deus está ocupado com outras coisas. Se você aprendeu desse jeito,
Que no dia de hoje as escamas que estão sobre seus olhos caiam, né? Que a venda que deixa você cego seja retirada em nome de Jesus. E que você venha para Cristo com as lentes dos óculos de Cristo. Que o Senhor transforme, renove a sua mente, a sua alma e o seu espírito com o pleno conhecimento e entendimento da palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.